Boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Me escutam bem? Espero que sim. Edu, gêmeo, respondendo a sua pergunta, tem 1,54 m, tá? 1,55 m aí, tá? Mas isso não me abala, não. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. Um tema bem interessante para muitos de vocês. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante e espero que vocês estejam bem em casa, com saúde e aproveitar todo esse conteúdo que o pessoal da Conecta Sul está proporcionando aqui para gente. Tá legal? Obrigadão, viu? Vamos lá, Luiz? Ó, vamos ver se vai funcionar. Ah, funcionou. Obrigada, Luiz. Eu vou ficar atenta aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho de estratégia de compras para pequenas e médias empresas hoje, tá? Eu vou me apresentar, tá? Eu sou Patrícia Palazzo, o Edu já falou minha idade aí, né? Eu tenho 15 anos em compras, tá? Já passei por 9 empresas, né? De ramos de atividades totalmente distintas, diferentes. Eu gosto muito disso, tá? Comecei minha carreira em finanças, não comecei em compras, então eu tenho uma certa simpatia com o pessoal de contas a pagar, controladoria, mas aí foi que eu caí em compras na General Motors e comecei a minha carreira ali. Me encantei com a área e comecei desde então aí com essa carreira aí de 15 anos, tá? Então, eu passei, gente, para dar um overview, desde empresas muito grandes como a GM, a Nalco, né, que hoje faz parte do grupo Ecolab, né? Tive uma experiência internacional, né, na Cimersan, na Turquia, e no Shared Service Center da Nokia, em Budapeste. Aí tive uma experiência na PepsiCo e na Mondelez, né, empresas alimentícias, um monstro em questão de estratégia de compras, tá? Fui para a Avon como COE da área de compras e hoje, felizmente, eu estou na KWS Sementes, que é uma empresa que bem o Edu comentou aí, é uma empresa de médio porte que está em grande ascensão aí, e ela é especialista na comercialização de semente de milho, soja e sorgo. Legal? Então vamos conversar um pouquinho sobre o Strategic Source em pequenas e médias empresas, tá? Vamos lá, meu maior objetivo, gente, além da gente falar um pouquinho de estratégia, eu de verdade mesmo, de todo o coração, eu gostaria que o meu objetivo fosse, né, que a você amanhã, 8 horas da manhã, quando você ligar o seu computador, né, você se impactasse com o que eu vou falar hoje, tá? Que você consiga mudar um pouquinho o mindset, colocar algumas ferramentas, né? Acho que é sempre bom a mudança, estar disposto a mudar, né? Então, eu gostaria que o que eu vou falar para vocês hoje impactasse de alguma forma no dia a dia de vocês, tá? Esse é meu maior objetivo de coração, tá legal? Então, vamos começar aí nosso conteúdo com uma pergunta, tá? Meu ponto é o seguinte, gente, com todo o conteúdo que nós temos hoje disponível, né, seja ele em EAD, MBA, livros que eu vejo muita gente aí recomendando bons livros na parte de compras, as lives, até esse conteúdo aqui que o pessoal da Conecta Sul está nos proporcionando, tá? Todo esse conteúdo sobre Strategic Sourcing, se vocês conseguem realmente aplicar isso no dia a dia de vocês. Tá? Isso é uma realidade de vocês ou não? Tá? E por que me veio esse ponto, essa pergunta, né? Sendo muito breve, tudo começou quando eu tive um bate-papo com o Douglas do Café Comprador, né? Um abraço, Douglas deve estar nos assistindo. E no meio do bate-papo ele me perguntou se dava para aplicar Strategic Sourcing em agro, né? Empresa de agronegócio. Aquilo me chamou um pouco de atenção, né? Achei meio estranho na hora, mas realmente, se eu for fazer, né, um recap de tudo que eu já passei nas experiências, empresas, pequenas, médias, enfim, grandes, o que ele falou fez sentido, né? Porque
talvez é uma realidade, né, de pequenas e médias empresas que você não tem tanto o apoio da liderança, às vezes que eles não estão acostumados. Então, eu realmente me peguei pensando e faz muito sentido. Por isso que eu gostaria de abordar esse tema hoje. Vamos lá, Lu, por favor, vamos para o próximo, né? Então, gente, vamos começar o seguinte, vamos falar das maiores particularidades entre os portos de empresas, tá? Eu não quero falar aqui se está certo ou se ele está errado, tá? Isso aqui é uma particularidade que realmente acontece entre grandes empresas, tá? Então, grandes empresas, gente, tem grandes volumes, né? Você tem sinergia, né? Você brilha os olhos do fornecedor, né? Então, o fornecedor fica ali na porta, né? Vai te visitar sempre, né? Então, a realidade de grandes empresas, quando você tem grandes volumes, você tem aquela, né, um strategic source extremamente bem elaborado. Tá? E aí, por vezes, nós temos uma estratégia global e regional aliada a isso, né? Então, isso colabora bastante com a negociação, né? Eu tenho aí fornecedores mais elitizados, né? Geralmente empresas de grande porte, né? Tem um pouco mais para pagar, né? Então, visto um exemplo aí em consultorias, né? Então, as consultorias entram muito aí, né? Eu tenho equipes especialistas nas áreas, então vou dar um exemplo. Eu sou comprador de embalagem, um comprador para logística, um comprador para marketing, e isso também é entre as demais áreas, né? Então eu tenho pessoas especializadas, né, especialistas em cada fração, né? E aí, consequentemente, eu tenho um maior nível de planejamento, ok? Né? Essas empresas grandes, elas oferecem boas ferramentas, né, de ERP, temos Ariba, temos gestão de fornecedor, risk management, ferramentas para gestão de contratos, né? E, por fim, nós temos processos mais robustos, ou seja, elas são extremamente fortes em processos, tá? E eu tenho um compliance ali batendo, então se você for um pouquinho fora do quadrado, tem aí uma auditoria interna atrás de ti. Tá? Então, essas sim são as maiores particularidades de empresas de grande porte. Pequenas empresas, pequenas e médias empresas, têm uma realidade um pouco diferente. Tá legal? Então, ela tem um volume muito baixo, né, muito fracionado, picado. Na questão do agro, né, que me chamou a atenção na pergunta do Douglas, é que eu tenho, assim, eu não estou em grandes centros, então eu não estou falando bem de São Paulo, onde eu encontro um monte de fornecedor, né, eu estou falando de lá de Sorriso, lá de Petrolina, lá de Luiz Eduardo Magalhães, então eu não estou em grandes centros, então para fazer volumetria é um pouco mais complicado, né? São contratos locais e que às vezes não tem muita sinergia. Eu tenho fornecedores mais simples, né? Justamente porque eu estou em regiões um pouco distantes, né? Então eles não tem aquelas propostas mega elaboradas, né? Colaboradores generalistas, então, por exemplo, até no meu caso, eu não tenho uma equipe grande, né? Eu tenho uma equipe de mulheres superpoderosas, mas eu não é uma equipe grande, né? E isso acontece também com as demais áreas, né? Mais um exemplo, eu não cuido somente de compras, eu tenho frota, tenho que confessar que eu não gosto, mas eu cuido de frota com maior carinho, cuido um quê aí de viagens, então a gente acaba que nós temos outras funções além de compras, né? Tem um pequeno assim, falta de planejamento, né? Porque não é uma pessoa especialista que só faz isso o dia inteiro, né? Somos expert em Excel, porque eu não tenho essa gama aí de ferramenta para trabalhar, né? Então eu tenho que ter um controle muito forte ali com o meu Excel, tá? E não é bem uma empresa familiar quando eu falo de pequena, tá? Mas não tem um compliance muito forte em algumas vezes, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, mas Patrícia, então deve ser mais fácil negociar, então, em grandes empresas? Meu ponto não é este. O meu ponto é que são realidades diferentes, tá legal? E aí, as pessoas que estão em grandes empresas, em grandes corporações, elas são cobradas diariamente e muito forte, tá? Então, assim, existe uma cobrança por saving, cobrança por entrega, cobrança por excelência em processo muito grande. Tá legal? Que também não deve acontecer, não acontece com muita frequência em pequenas e médias empresas. Tá legal? Mas aí você também deve fazer uma outra pergunta. Então, assim, quer dizer que pequenas e médias empresas não podem ser estratégicas?
né? Então eu vou lá ser operacional pelo resto da vida? Não. Meu ponto é que você deve ser estratégico, tá? Mas aí vamos falar algumas regras básicas para você sair daquele looping, né, de colocador de pedido ou simplesmente você desafiar um pouco mais o seu requisitante para que a gente realmente consiga entregar produtos, serviço de qualidade para os nossos requisitantes, principalmente para a empresa, tá? Então vamos falar um pouquinho de algumas regras básicas para compras, tá? Geralmente, pessoal, eu trabalho com outros pilares. Quando eu estou em empresas muito grandes, geralmente eu trabalho com pilares de finanças, processos, pessoas e tecnologia. Tá legal? Mas eu gostaria de falar desses 3 pilares em particular com vocês, né, que é informação, processos, competências, aliado ao monitoramento constante sobre elas, tá? E aí vocês vão entender por que eu realmente gostaria de falar sobre esses 3 pilares, né? Pode passar, Polícia. Perfeito. Vamos começar com informação aí, né? Informação aliada à organização, né? Olha só. Eu vou dar a minha opinião sincera aqui para vocês, tá? Que eu, particularmente, eu não gosto muito de aplicar táticas de negociação. Tá? Então, assim, quando a gente fala assim, piscar, blefar, fazer rounds e rounds e rounds de negociação, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto de ser muito prática naquilo que eu faço, tá legal? E aí, eu me alio muito à informação, tá? Porque, para mim, o comprador que tem informação, ele não precisa, tá? Aplicar essas táticas, né? Ou, vamos lá, pedir desconto. Até me arrepia só de escutar essa palavra. Comprador, não peça desconto, por favor. Tá? Porque se você tem informação, você tem argumentos. Tá legal? Então, o comprador que tem informação, ele senta tranquilamente numa mesa de negociação e ele argumenta do porquê baixar, aumentar, enfim, do porquê daquela proposta. Tá legal? E organização, né? Vocês devem estar pensando, eu espero que a Patrícia nem esteja vendo na minha mesa, né? Mas não é meio meu ponto, tá? Porque nada adianta eu ter informação se eu não conseguir organizar essa informação dentro da minha cabeça ou onde ela esteja fácil acesso, tá legal? Então, quando eu falo de organização, eu vou falar de alguns pontos, tá? Primeiro, se eu sou um comprador organizado, qualquer informação que alguém me pedir, eu tenho essa informação de fácil acesso, tá? Então, realmente, assim, criem templates, criem pastas, na verdade, criem pastas dentro da sua área de trabalho, entendeu? Que faça com que você ou outra pessoa que vai te substituir amanhã, uma pessoa que você sai de férias e que vai te ajudar, enfim, ou daqui a 2, 3 anos, quando você for revisitar um processo, você encontra, ou qualquer pessoa encontra essa informação. É extremamente chato e ruim quando você senta numa cadeira nova, né, e você não encontra nada, né? Você não sabe nem por onde começar, tá? Então, acho que um primeiro dica que eu dou para vocês é se organize muito bem, tá legal? Outro ponto é criar o templates, isso faz muito a questão da organização, demonstra um comprador organizado, ou seja, né, você não vai perder tempo digitando aqueles e-mails gigantes, né, tentando explicar o que você fez ali, né? O seu requisitante, ele vai se acostumar com aquele template e ele vai diretamente na informação que interessa para ele. Tá legal? Então, quando você tem templates, você é muito mais rápido, né? Você tira muito aquela parte operacional do seu dia a dia, né? E você realmente coloca a informação que você precisa passar, tá? Para o seu requisitante, tá? Trabalhe com relatórios gerenciais, que você vai monitorar a performance da sua área, da sua categoria, da carteira, enfim, e você vai entender a evolução, se está evoluindo, não está evoluindo, está indo para trás, tá? E quando eu sou um comprador organizado, eu vou preparado para uma negociação. Então, eu tenho informação e eu sou um comprador organizado. Para mim, não interessa a sua mesa. Para mim, interessa como você organiza essa informação dentro da sua cabeça e dentro do seu desktop, laptop. Tá legal? Ela tem que ser fácil acesso. Tá legal? E aí, seguindo na parte da informação, vamos falar de 3 pontos muito importantes agora. Tá? Vamos falar de spend, volumetria e de PO.
Por que eu gostaria de passar esse ponto com vocês, tá? Porque o comprador que detém informação, aquele comprador, ele tem que saber na ponta da língua o que ele faz, por que ele faz, como ele faz e por que ele planejou trabalhar dessa forma no ano fiscal. Tá? Então, ele precisa dominar aquele quadrado dele. Né? Então, o comprador que detém de informação, ele sabe tudo que passa ali dentro, tá? Ele tem um poder de se planejar, né? Um poder de planejamento muito grande. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é o básico do Spend Análise, tá? Porque o que às vezes eu vejo, tá? É que às vezes a gente fica muito desses fóruns que acontece faz um spend análise com diversas informações aí e você acaba que não faz nenhuma. Então vamos começar com o básico, fez o básico, daqui a pouco você vai lá, faz mais um. Quando você vê, você está fazendo deep dive ali, que você está com um monte de informação bacana aí para você trabalhar, tá? Então o básico, e cada comprador deveria saber, tá? São essas. Então eu tenho um spend por categoria, tá? E um spend por fornecedores. Tá? Se você é responsável por uma área em específico, por exemplo, eu sou responsável por RH, então faço o spend inteiro da área de RH. Então, parte de benefício, a parte de alimentação, a parte de folha de pagamento, faça um descritivo, um spend inteirinho sobre a área de RH. Se você é responsável pela área de supply chain, então faça um spend análise sobre supply chain, logística, armazenagem, recebimento, warehouse, né? E aí também vamos falar um pouquinho sobre spend sobre fornecedor. Conheça exatamente quem são seus fornecedores, quantos fornecedores eu tenho, o quanto eles me representam, qual é o plano de ação para cada um. Tá legal? Eu vou passar um pouquinho depois, um pouquinho mais sobre o spend. Volumetria é muito importante, tá? É muito importante porque eu preciso saber o seguinte, o quanto eu domino o spend da companhia, tá? Quando eu entrei na KWS, a equipe de compras, ela fazia parte de 54% do spend da companhia, ou seja, tinha aí seus 46% aí que o pessoal fazia, né? Hoje nós estamos, graças a Deus, entre 98%, 99% undersourcing, ou seja, passa por compras, tem uma ação em compras, tá? E não foi do dia para a noite. Mas a gente somente teve essa transformação porque teve a volumetria, analisamos a volumetria para absorver esse spend, né? Eu sei, claro, que vai ter aí um volume considerável aí de trabalho. Como é que eu me organizo para receber esse volume? É bem aí que eu estou falando, tá? E o DPO, e para quem não conhece o que é DPO, é como gerenciar o caixa da companhia, tá? Então, pequenas e médias empresas não têm um caixa aí muito robusto. Então, vamos entender aí do pessoal da tesouraria qual que seria o break-even mais saudável para a companhia, para a gente começar a trabalhar. Tá legal? Então, vamos lá, Luiz, obrigada, viu, pela ajuda. Vamos lá, spend análise muito básico, tá, gente? Foi exatamente o que eu falei para vocês, tá? E é muito bacana quando a gente compara um ano com o outro, porque você começa a entender a evolução do spend, né, e da abertura da área de compras, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, pensando que eu sou responsável pela área de compras e meu spend é 915 mil. Tá? No ano de 2018, minha maior área aí é a área de produção, geralmente domina mesmo o spend das empresas, logo em seguida vem logística, depois vem a área de vendas. É importante saber quem domina, quem tem um spend baixo, tá? Como se trata esse spend, é muito esporádico, não, é pauleira mesmo, tá? E aí, de um ano para o outro, o que aconteceu? Tivemos aí um aumento de 9% do spend, né? Vamos entender para qual categoria foi esse spend, né? Às vezes foi investimento, não, foi um aumento de despesa que não deveria acontecer, então a gente precisa enxugar esse número aí, tá? Nós precisamos entender do porquê que houve esse aumento de spend, tá legal? Mas aí, eu sou responsável pela área de compras, eu tenho uma foto do spend da área de compras. Você é responsável por marketing, tem um spend, uma foto da equipe de marketing. Tá legal? Vamos lá para o próximo. Volumetria, tá? E aí você vai falar o seguinte, Patrícia, eu não sou responsável 100% pelo spend, tá legal? Ainda tem aí uns 20% para eu galgar, tá? Esse aqui é uma foto de como que, deve estar bem pequenininho para vocês verem aí, mas eu fiz a volumetria por área,
tá? E aí, quando você faz assim por área, você vai entender quem te envolve nas compras e quem não te envolve nas compras. Tá legal? Aqui no nosso gráfico, não sei se está nítido para ver, mas o meu ponto é, das 30 ordens de compras que o pessoal da produção, que foi, na verdade, das 30 ordens de compras que foram emitidas pedidos, tá? 29 foi fora compras, tá? Então deve ter acontecido aí alguma emergência que foi para fora de compras, tá? E aí depois você vê a área de logística, né? Dos 90 pedidos de compra, né? Uma parcela aí muito pequena também foi fora do nosso processo correto, tá? Mas aí pegou manutenção. Né, geralmente acontece isso, né? Manutenção geralmente é uma área muito crítica. Poxa, mas mais da metade tá um número alto, vocês não acham, não? Então, só que é o seguinte, é um volume operacional tão grande que aí eu faço, poxa, se eu pegar esse volume, o que vai acontecer com o meu dia a dia? Eu já não consigo ser estratégico, eu vou absorver mais volume, é que eu não vou ser mais estratégico mesmo, né? Então, como é que você vai fazer para você agregar este volume e você ser estratégico, né? Sem que esse volume, sem que este workload afete o seu dia a dia, tá? Então, nós vamos trabalhar com contratos, com catálogos, né? Pode colocar a princípio, gente, pedido mãe, guarda-chuva. Pegue primeiro o spend. Pegou o spend, isso aqui é meu. Eu domino agora, né? Entenda esse spend, como que ele reage, que você me promete que depois de 3 meses você vai fazer uma ação sobre isso. Tá legal? Então, pegue o spend aos poucos, né? Não se apavore, mas tenha um plano de ação para isso. Tá legal? E nós vamos falar um pouquinho agora de fornecedores, análise de fornecedor. Se eu compro embalagem, eu quero saber tudo de embalagem, eu quero saber quem são meus fornecedores de embalagem, tá? Então, aqui, nós temos, vamos lá, vamos fazer a mesma análise, 2018, tá? Eu tinha 470 fornecedores, tá? E desses 470 fornecedores, os top 10 aí são esses aí que eu tô listando, né? Fornecedor A, fornecedor B, C e D, tá? E está entre essas áreas, né? Eles navegam sobre essas áreas, tá? Só que esses top 10 fornecedores me representam 53% do meu spend. Tá um pouco alto, né? De 470 fornecedores, 10 deles representarem 53%, tá muito alto, né? E aí, pulamos para o ano 2019, né? Vamos comparar, né? E eu fiz o spend análise, coloquei meus fornecedores ali, eu tenho 430 agora, deu uma caída, eu acho que eu comecei a pensar 2 vezes, um pouquinho melhor, né? Pegar a demanda e fazer um processo e separar para um fornecedor só, né? Só que aumentou aí, são 54%, né? E aí, gente, o que acontece, né? Qual é a análise que a gente precisa ver disso aí? Qual é o mix? Peraí, volta aí, Luiz, por gentileza. Aí, qual é o mix de um ano para o outro, né? Porque se você fizer análise de fornecedores e ela não mudar, né? Ou seja, meus fornecedores continuam, né? Nas mesmas posições, ou os seus top 10 seguem os mesmos por anos, eu acho que tem uma coisa errada ali. Né? A gente não está desafiando tanto o nosso fornecedor, né? Não existe um mix natural, né? Então, eu estou tirando meu fornecedor da zona de conforto, tá? Isso é muito, muito interessante, tá? E aí também, pessoal, é importante avaliar o seguinte, qual é o meu plano de ação para esses top 10 aí, tá? Porque o que acontece se ele quebrar? Principalmente o pessoal da produção, né? Olha só, eu tenho um spend absurdo com ele, se ele quebra, acontece o quê? Né? É muito importante, eu tenho um plano de ação, principalmente para esses top 10, tá? Agora sim, Liz, obrigada, viu? Vamos para o próximo, vamos falar agora um pouco de processo, e aí você pode seguir para o próximo slide. Legal. Vamos lá, falamos bastante de informação. O comprador precisa ter informação na ponta da língua, tá? E essa é uma informação interna, que a gente falou até o momento agora de categoria, eu domino a minha categoria, eu domino o meu quadrado, né? E aí nós vamos falar de informação externa, né? O que está acontecendo no mercado, né? Principalmente agora com essa pandemia, o que está acontecendo, o que eu preciso prevenir, olha, vai fechar a fronteira, eu tenho muita coisa importada, né? Vamos adiantar isso daí, está acontecendo muito agora, muita coisa com celulose, com dólar. Se prepare para o mercado, tenha informação do que está acontecendo com a sua categoria no mercado,
tá? Quem são seus parceiros, né? Quando eu falo de parceiros, eu falo assim, compradores da mesma categoria, né? Tenha uma boa rede de network, porque é muito importante, muito bacana fazer benchmark, tá? Saber como é que as pessoas estão fazendo, por que elas estão fazendo. Existem diversos grupos de compra, tá? Entre em um e realmente participe, né? Informação de visitas, vai fazer uma visita para o fornecedor, vai saber como é que ele está, vai saber como que é o ambiente dele, a estrutura dele, o estoque, se está a criança debaixo da mesa, né? Vamos entender quem é o meu fornecedor, a situação financeira do meu fornecedor, tá? Vamos para feiras, vamos saber o que o mercado está oferecendo, o que está acontecendo, tá? E o terceiro ponto sobre informação é a estratégia da companhia. Mas acho que o mais importante da questão da estratégia da companhia é você realmente conhecer a empresa que você trabalha, né? Qual é a missão, qual é a visão, quais são os planos e metas para os próximos anos. No meu caso, vai para o campo, vai para a fábrica, vai estar do lado do seu requisitante. É a melhor fonte de informação é o seu requisitante. Tá legal? Então, né? Vá viajar, viaja, ande para você obter essas informações. Tá legal? Aí, meu próximo ponto, tá? Com uma estrutura básica de compras, vamos falar de documento de RFP. Tá? Eu sei que é muito mais fácil, muito mais rápido a gente mandar um e-mail para o fornecedor, mas lembra da questão do organizado, que eu falei lá atrás? Né? Olha só, você montar um template bonitinho, quem sou eu, né? Por exemplo, a KWS, empresa especialista em semente, há mais de 160 anos no mercado, presente em 70 países, somos especialistas em milho, soja e sorgo, né? Faça uma apresentação bacana e bonita da sua empresa, né? Porque quando eu falo de pequenas e médias empresas, muitas vezes o nosso fornecedor ele não nos conhece. Se eu colocar, por exemplo, uma PepsiCo da vida, eu nem precisava falar tanto no telefone, tá? Faça uma apresentação formal da sua empresa, tá? Comece, né, com o que eu quero, aí coloca, né, o objetivo deste documento, tá? Informações técnicas sobre a solicitação, já monte, né, já deixe preparado os requisitos básicos comerciais, tá? Esse é um documento, um contrato válido para 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Esse será o SLA, esse será o KPI, essa será a condição de pagamento, né? Não aceito penalidade, aceito take or pay ou não. Já deixe default, né, preparado as questões comerciais, né, deixe bonitinho um cronograma, ou seja, começa quando, termina quando, e quando vai começar o serviço, ou quando tem que ser entregue a mercadoria, né, e quais são as regras gerais, que aí você basicamente pega com o pessoal do jurídico, quais são os termos de compliance, né, de informação, tá? Monte um documento de RFP. Você vai montar uma vez o documento de RFP e depois você vai usar esse mesmo modelo para diversos processos, menos a questão aí técnica. Aí você vai falar assim para mim, Patrícia, mas meu requisitante, ele não colabora, ele não quer escrever, me escreve uma linha, né? Acha que eu sou adivinho, né? Que eu tenho bola de cristal. Gente, vamos trabalhar com o que temos. Né? Se o seu requisitante ele não sabe montar uma RFP, vamos lá, chame o seu fornecedor, converse. O seu fornecedor vai te mandar uma proposta, tá? Fale para o seu fornecedor que você vai usar essa proposta como parâmetro, tá legal? Isso tudo é uma RFI, tá? E aí, junto com o seu requisitante, você pega e consegue montar. Tá legal? Então, assim, e muitas vezes o seu requisitante, ele sabe mais ou menos o que ele quer, mas ele não sabe meio que na forma, né? Pequenas e médias empresas é bem assim, né? Eu sei o que eu quero, mas não sei também como, tá? Coloque toda a informação técnica que você tenha neste documento, tá? Não vamos deixar no achismo ou colocar no e-mail, porque amanhã, quando acontecer alguma coisa, até você achar aquele e-mail, não é verdade? Aí pulamos para o scorecard. Então, vamos lá. Você mandou a RFP, recebeu todas as propostas, olha só, organizado, colocou todas as propostas no e-mail, tá? E fala assim para o seu requisitante, segue todas as propostas, esses fornecedores participaram, esses aqui declinaram, por favor, avalie a parte técnica e me preenche um scorecard, tá? E aí, o que é esse scorecard? Ele vai avaliar a parte técnica do documento, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Transporte de funcionários. Tá? Então, seu requisitante vai falar, olha, é essencial que seja um transporte ônibus, né, com no máximo 6 anos, que tenha 4 rodas, que seja azul, né, que solta fumaça, tá? E você vai avaliar o seu fornecedor. Logo abaixo,
você vai colocar as propostas, né? A condição comercial que veio nas propostas. Olha só, você vai ter um documento extremamente completo. E aí, o que vai acontecer? Você tem informação da sua categoria, você tem informação do seu fornecedor, você tem informação do mercado e você tem informação do seu bid. Você sabe tudo o que está acontecendo ali. O scorecard é a melhor ferramenta para você negociar. Você sabe tudo o que está acontecendo ali. Você sabe por que ele é a melhor opção técnica, por que o outro não é. Vai comparar por que a melhor opção técnica ela é a mais barata, faz sentido, alguém errou. Você entendeu? O scorecard ele te dá um termômetro de como é que vai ser a negociação. Então, o scorecard ele é extremamente importante. E ele não precisa ser um documento complexo. Tá legal? E aí, fechou a negociação, todo mundo feliz, win-win, né? Ganha-ganha. Vamos para um bid strategy. O que é o bid strategy? É um resumo de como foi a negociação, tá? Organizado, né? Então, é um documento que falou assim, olha, informações gerais, fizemos um bid de transporte de funcionários, como é que foi o bid? Chamamos 10 fornecedores, tá? A negociação foi assim, né? Fechamos com essa condição de pagamento, um contrato para 3 anos, né? Tem take or pay, não tem take or pay, é em dólar, e aí? Tem inflação, qual que é? Enfim, tá? Coloque as condições negociadas nesse bid strategy. Por que é tão bacana a questão do bid strategy? Eu reforço. A diretoria, para tomar da tomada de decisão, ela não vai querer tentar entender o que você está colocando ali no e-mail. Lembra do template? Ele já está condicionado a entender o seu template. Ele vai tomar a decisão muito mais rápida. Tá? Chegou uma auditoria, vai ver, a primeira coisa que ele vai pedir é um scorecard e o bid strategy. Se ele tiver dúvida, ele vai te pedir mais documentação. Amanhã, você entrou numa categoria nova, precisa negociar transporte, o que você vai fazer? Volta no bid strategy para saber por que aquele comprador fez a negociação daquela forma. Tá legal? Então, assim, o bid strategy, ele encerra um ciclo do seu processo. E óbvio que tudo isso daí, vamos estar alinhados, né, com a política de compras, tá? Tem uma política de compras, tem regras definidas. Tá legal? Vamos lá, Luiz. Perfeito. Bom, temos informação e temos processos. Vamos falar agora um pouquinho sobre competências, tá? Deve estar pequenininho para vocês, mas não tem problema. Olha só, nós falamos muito sobre informação. Para mim, o mais importante e crucial é um comprador que tem informação, tá? Ele tem habilidade ali, ele tem as informações próximas dele, ele é organizado, né? Um comprador que tem ali um currículo super bacana, que tem MBA, que tem um monte de palestras, né? Leitura de compras, ele tem a teoria é muito bom, tá? Habilidade para fazer, ou seja, ele tem um processo aliado, né? Então, toda a informação ele consegue colocar em processos bem estruturados, tá? Mas a questão ali, o que mais me interessa nesse ponto aqui, é para falar de atitudes, behavior, né? Energia de colocar isso em prática, né? Porque não espere a mudança do seu requisitante se você não galgar essa mudança, se você não estiver afim da mudança também, né? Vou dar um exemplo, né? Que às vezes a gente acaba escutando, né? Às vezes meu requisitante ele não está afim, ele acha que ele acaba fazendo o processo mais rápido, né? Passa para a gente só para a gente colocar o pedido. E aí, mas Patrícia, por que eu tenho que ir? É muito burocrático a área de compras, tá? Se o seu comprador, se você não conseguir, né, argumentar do porquê da importância da área de compras, dos processos de compras, tá? Você não vende, né? Você não consegue vender que o seu requisitante realmente veja valor agregado no seu trabalho. Ele vai ver que é um trabalho burocrático que não faz sentido aqui no dia a dia dele, né? Isso precisa estar muito claro para ele o quanto compras é importante e pode impactar o PNL. Olha que coisa bacana, compras pode impactar o PNL. Só que para eu impactar o PNL, a gente precisa ter um pouco de planejamento, a gente precisa ter processo, a gente precisa ter organização, disciplina, resiliência, persistência. Então, assim, a gente não tem uma mudança dessa, né, de um dia para o outro, isso é fato, tá? Então, a questão do monitoramento que eu coloquei nos pilares, ela é muito importante. Você precisa realmente entender as mudanças, né, e visualizar o que está acontecendo,
tá? Aquele requisitante que participou de um processo, se for super bacana, ele vai voltar. Eu tenho certeza disso. Ele vai voltar. Só que ele só vai voltar se ele viu o valor agregado, tá? E se você realmente consegue explicar a real importância do departamento de compras. E não simplesmente, a Patrícia colocou ali numa política as ideias dela meia doida aí, e eu não entendi, mas tá na política, a gente tem que seguir, ou, não, olha, é compliance, vai vir alguém aqui me encher o saco. Não, gente, é importante pelos tais motivos que nós descrevemos aqui. Tá legal? Então, a questão do comportamento, do behavior, da energia de fazer isso acontecer, eles estão mais com vocês, porque isso daí, ele contagia, tá? E aí, vamos falar um pouquinho de soft skills, tá? Primeiro, né, não é bem assim um top one, tá? Mas vamos lá, comprador organizado, disciplinado e focado. Tá? Então, aquele comprador organizado que sabe se entender nas pastinhas, nos templates, né? Ele cumpre ali o que ele prometeu. Eu prometi que eu vou galgar mais 9% todo ano do spend, ele vai trabalhar com isso, né? Autonomia e orientação a resultados, né? Ou seja, eu trabalho para atingir uma meta da companhia, né? E em cima da meta da companhia eu faço a minha, né? Então eu preciso de uma cenourinha sim, tá? Apto a compartilhar experiências e conhecimentos sobre o processo de compras. Então, se o seu requisitante perguntar do porquê, você está apto a falar do porquê que é tão importante o envolvimento da área de compras, tá? E você também é muito bacana você compartilhar experiências com eles, né? Uma vez eu já fiz aquele processo desse jeito, quem sabe dá certo aqui. Você já pensou fazer aquilo? Eu escutei ali, eu fui numa feira e eu vi um fornecedor, compartilhe, né? Tem pensamento crítico e de clara identificação do problema e solução, né? E o mais importante, como evitar o problema, tá? Na hora que deu o problema, seja extremamente crítico, né? Suporte o seu requisitante e o mais importante, trabalhe para evitar o problema. Não tenha orgulho de ser um problem solver. Você tem que ter orgulho de saber assim, ok, aconteceu o problema, resolvi, né? Só que como é que nós vamos evitar para isso não acontecer de novo, tá? E comprador com escuta ativa, aquele que realmente entende a necessidade requisitante, sai do conforto do ar-condicionado, vamos para o campo, vamos para a fábrica, vamos sentar do lado do requisitante, tomar um café gostoso com ele, entender. Eu de verdade, eu não acredito que o requisitante ele é seu competitor, né? Não é concorrente. Ele é seu parceiro de negócio. Vocês querem a mesma coisa. No meu caso, a gente trabalha para o pé de milho, né? E no seu caso, qual que é? Tá? Então, o seu requisitante é o seu baita parceiro de negócio. Como o fornecedor também não é seu concorrente, tá? Comprador ser ágil e criativo na tomada de decisão. Aquele comprador que entra mudo, sai calado nas reuniões, ele vai acatar qualquer coisa que o pessoal falar, tá? Tá bom, gente, vocês decidiram isso, tudo bem, eu vou lá e coloco em prática, tá aqui seu pedido de compra, tá? Seja crítico, gente, faça perguntas, esteja interessado sobre o que está acontecendo, sobre o processo, sobre a sua área, sobre o seu problema, tá? O comprador que faça perguntas, é óbvio que é muito importante o como fazer a pergunta, como instigar o seu requisitante, ela é muito importante, né? É um comprador que consegue guiar e gerenciar a sua demanda, né? Então vamos lá, gente, peguei sua demanda, não vou conseguir agora, eu vou daqui a uns 3 dias, tudo bem? Não, tudo bem, não, tá puxado aqui, isso aqui é urgente? Não é urgente, então tá. Lembra que a gente vai absorver mais volume, né? Eu preciso gerenciar muito bem a minha demanda, né? Aquele comprador para fechar, né, que sabe lidar com situações sob pressão sem gerar mais estresse, né? Imagina, né? A gente está num baita estresse, imagino que vocês sofreram muito no começo da pandemia, né? Que era máscara, era álcool em gel, era produto que estava em falta, enfim. Não gere mais estresse. Senta, respira que vai dar tudo certo, né? Vamos lá, Luiz, obrigada. Próximo slide. E aí, gente, a energia, ela é contagiante. Você querer mudar, você estar disposto a mudar, isso é extremamente contagiante. Tá? Colocar uma política, colocar processo, então vamos lá, gente, vamos fazer de diferente. Ele é contagiante e você vai ter a colaboração tanto da liderança quanto do seu requisitante. Tá? Deixa um ambiente muito mais cortês, muito mais leve,
né? E óbvio, né, que encare o seu trabalho como um desafio, né? E encare o seu requisitante como um baita de um parceiro, tá? Vocês querem exatamente a mesma coisa, né? E para fechar, eu gostaria de. Eu comecei com uma pergunta, eu fecho com uma pergunta, né? Primeiro, a nossa primeira pergunta foi: eu espero que eu tenha respondido ao longo dessa apresentação a primeira pergunta. E a segunda é: que legado você quer construir, né? Quando você olhar para trás e falar assim, poxa, eu consegui construir essa área, nós fizemos isso, nós entregamos aquilo, olha só que bacana a evolução dos KPIs, né? Quando o seu requisitante ele gosta de estar contigo. Que legado é esse? Tá legal? E é isso aí, gente. Eu fecho a minha apresentação, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade mesmo que amanhã, 8 horas da manhã, eu tenha impactado o dia de vocês. Segue aí os meus contatos. Eu fico extremamente feliz de vocês me contactarem, a gente dividir experiências e me coloca inteira à disposição. É isso, Edu. Obrigada, viu, gente? Boa noite para todos. Maravilha, Patrícia, muito obrigado, muito obrigado. Você, cara, assim, é muito conteúdo, você é uma pessoa muito prática. Às vezes a gente conversou um pouco, né? A gente escuta tanta teoria, tanta gente que enche linguiça, que fala um monte de coisa, mas o que que funciona, né? Eu acho que você deu uma aula aqui, e deu uma aula não só de processo, né, de tudo que você falou, mas você deu uma aula de como ser um profissional de alta performance, como se desenvolver para realmente fazer diferença naquilo que você está propondo a fazer. Senão, a gente não sai do lugar, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Eu acho que você provocou muita gente, os comentários do chat aqui foram muito bons, foram maravilhosos, você provocou a galera. E teve perguntas que a galera foi fazendo que você foi respondendo. Tá bom. Eu acho que, assim, teve muitas perguntas. Eu vou assim. deixar a pergunta no ar, né? Mas só uma. Mas eu gostei muito da pergunta que você fez. Espera só um pouquinho que tem alguém falando no meu ponto aqui, um minuto. Pediram para eu fazer uma outra pergunta para você aqui, Patrícia. Eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui. 1,54 m. Desculpa. Deixa eu até tirar meu cronômetro aqui. Pronto. Fiquei preocupada. Tá. A gente vai fazer a pergunta da Karina Marques. Ela fez assim: Patrícia, como fazer quando uma empresa fica numa decisão global, fazendo aquele jogo do single player, né, com um único fornecedor? O processo de negociação fica mais difícil nesse caso, porque o jogo já está já meio jogado. O que que você sugere nessa situação? Eu gosto, Karina, né? Karina Marques, perfeito. Karina, eu gosto de desafiar, né? Eu vou receber essa informação, tá? Comece a desafiar o seu requisitante, comece a desafiar, se for uma decisão global, do porquê, tá? Do que está acontecendo, tá? Quais foram a estratégia, quais foram as definições do porquê desse fornecedor. Não ofende perguntar, tá? Se você não tiver ainda confortável com a situação, né? Eu gostaria de pesquisar o mercado, entender o mercado local, como que é, o mercado regional, para saber como que é. E aí eu falo o seguinte, global, olha só, uma coisa que eu estava conversando bastante recentemente, com essas questões globais, né? Para mim, você ser global, é você ter uma estratégia global. Não um fornecedor único, porque muitas vezes nós somos os primo pobre, né? Então, muitas vezes, eu sempre vou pagar mais caro, ou sempre um fornecedor ele não me atende tão, com tanta excelência quanto é na Europa, quanto é nos Estados Unidos. Então, eu sempre instigo no meu global o seguinte, por que não uma estratégia global? Deixa eu te ajudar, olha aqui. Olha só, no Brasil, ou na América do Sul, ou na América Latina, trabalha desse jeito. Eu tenho outros players tão bons quanto, ou que pode também trabalhar regional, tá? E que eles trabalham desse jeito, eu tenho um volume desse jeito, eu tenho um preço desse jeito, e instigue o seu global a ele pensar o seguinte, eu posso ter 3 fornecedores para me atender globalmente, né? É uma estratégia global, tá? Mas faça muitas perguntas, não aceite isso, não aceite, simplesmente aceita e briga, não adianta brigar, né? Faça perguntas, mas por quê? Né? Daí aquela criança lá, mas por quê? Instigue o seu global,
respondi, Edu? O que você acha? Eu achei que ficou muito bom. Eu acho que a gente tem que ir fazendo as coisas de forma muito tranquila, muito devagar, ganhando a confiança, como você colocou, né? Vai trazendo aí uma Exato. conversa saudável. Acho que você mandou muito bem. Bom, Karina e pessoas que fizeram outras perguntas, a Patrícia ela é super acessível. Ela já colocou Você os me colocou até contatos. celular ali, né? O quê? Você viu que eu coloquei até celular, sou acessível, hein, Ela gente? colocou Pensei até o no... celular, pessoal, por favor, né? Podem mandar mensagem. A Paty é uma profissional maravilhosa, tem um currículo maravilhoso, como vocês viram, mas ela faz na prática, né? Traz essas provocações maravilhosas para todos nós. Patrícia, eu quero agradecer muito a tua participação. Muito bom você provocar a gente, trazendo todo esse conteúdo. É difícil falar, né, sem ter uma pessoa perto, nessa questão do virtual e tudo isso. Tem mais perguntas aqui, pessoal. Preciso pedir desculpa para vocês, mas eu não vou conseguir abrir mais tempo, porque a gente já tem a sequência do evento e a gente não quer estender tanto assim o horário, mas, Paty, Eu consigo responder de alguma forma, Edu? você consegue responder todas, Paty. Tem mais uma aqui, mas eu tô com tanto a galera me Não, pressionando não, com eu o consigo tempo. responder às vezes até virtualmente ou não? Acho que Eu não virtualmente estou não, vendo mas as a gente vai fazer o seguinte: pessoas que mandaram as perguntas, os contatos da Patrícia vão estar na. Você vai disponibilizar teu material depois, Paty? Esse material seu? disponibilizo. Maravilhoso, pessoal. Uma aula, tá? Esse material, né? Lembre, por favor, não disponibilize materiais de terceiros, né? Tem muita coisa ali que é uma aula, é um conteúdo maravilhoso, acho que vale muito. Então ali tem os contatos e aí eles te mandam as perguntas no teu LinkedIn, no teu WhatsApp. Eu acho que é maravilhoso. Paty, muito obrigado de novo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Desejo muito sucesso. Sei que não está sendo tempos tranquilos para ninguém e que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Porque a gente só se falou virtualmente até Meu agora. irmão, meu gêmeo, obrigada, viu, Irmão, Edu, pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e estejam tranquilos e saudáveis para a gente passar dessa aí tranquilo. maravilha. Pessoal, agora eu peço que vocês avaliem a palestra da Patrícia. Patrícia, se cuida. Um beijo para você. Tchau, gente. Grande abraço para vocês.